Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. A gente está aqui para dar continuidade ao projeto Imersões Digitais, Exposições e Novas Realidades. Uma parte do projeto é a conversa com os artistas convidados. Estamos na nossa segunda conversa e vamos conversar com o Davi Benayon. É importante falar que esse projeto só foi possível graças à Lei Aldir Blanc, e o prêmio foi o Fomento a Todas as Artes, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Nessa conversa, a gente vai saber um pouco mais do trabalho de Davi e também o que ele colocou no site, né? Acho que a gente vai abranger bastante o percurso dele. E eu estou aqui, Júlia e Juliana, que coordenamos e curamos o projeto Imersões, e vamos conduzir essa conversa com o Davi. Então, obrigado, Davi, por estar aqui com a gente. E a Ju vai começar fazendo umas perguntas e depois eu começo também. Olá a todos. Davi, a sociedade carioca e fluminense a gente sabe que é um tanto conservadora, né? E hipócrita também, né? E os corpos nus, principalmente corpos não normativos, não são bem aceitos, né? A não ser que estejam ali para o lazer dessa sociedade também conservadora, né? E você, de certa forma, você hackeou esse território, né? E acabou construindo uma espécie de rotas, quase que rotas de fuga, né? E eu imagino que deva ter sido assim, você deve ter precisado ter muita coragem, né, para tocar esse projeto, para fazer, assim. E eu queria saber um pouco disso, assim, das suas estratégias, dos seus métodos, que eu acredito também que tem que ter sido algo bem organizado para não dar nenhum problema, né, para você, nem para sua segurança pessoal. E aí queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência. Boa noite. Eu quero agradecer também a vocês. Muito obrigado, enfim, pelo convite, por todo o projeto que está acontecendo. Eu acho que a vontade de fazer esse projeto, essa performance, né, Lamb, foi justamente por conta dessas questões que você pontuou, Juliana, e que tem justamente essa relação de um não entretenimento, né? Ou de algo que está um pouco para fora do que seria um entretenimento, um lazer, um olhar distanciado de alguém que está fazendo arte, mas num sentido afastado, né? Então, a ideia é sair disso, e eu encontrei o Lamb como uma possibilidade de chegar em outros horários, em outros locais que eu talvez não conseguisse performando com o meu corpo no sentido mais estrito, assim. Então, é um pouco difícil fazer a performance, porque eu vou até o local. São locais em que tem aglomerações normalmente, estão ligados a algo relacionado muitas vezes a uma instituição de arte, né? E eu fico para fora desse ambiente que por vezes é algo protetor, que é positivo, mas também pode ser muito distante, e é distante dos lugares onde eu de fato passo, circulo, e me sinto um performer sem querer, às vezes, ser performer. Então, não é um troco, mas é uma maneira de encarar essas performatividades e essas outras formas de performar. Então, eu faço um pouco esse hackeio, um pouco, talvez até esse sentido de performance e performatividades a partir desse papel, que no caso aí não é o social, é um papel mesmo, né, do Lamb. E eu tenho uma espécie de método, assim, né, que seria, de fato, eu vou até o local, eu me preparo antes, né, emocionalmente, e também um pouco o meu corpo para ir para lá, e eu
costumo planejar bastante onde vai ser, eu penso muito antes de ir para lá fazer a ação, porque de fato é uma pequena ação, ela é curta, mas ela acontece, e é isso, é um momento meio assim, de vazio, assim, quase, né? Porque eu tenho um receio de que alguma coisa possa, de fato, acontecer por conta da nudez. Poderia, na verdade pode ser encarado como um crime, né? Existe lá essa possibilidade. E depois também tem a colagem do lambe, que ela é demorada, né? É um lambe muito grande. Eu levo alguém comigo para me ajudar a colar, não dá para eu segurar só. E é demorado. Então tem essa relação também das pessoas que estão, tipo, passando, vendo eu colar também. Tem uma vez, foi no passeio, veio um artista, né, correndo, assim, ele era gringo, para falar comigo, não deixar eu colar o lambe. Ele achou que eu estava colando uma propaganda e ele tinha acabado de fazer uma arte ali. Eu não ia colar onde ele tinha feito, eu ia colocar em outro lugar. Ele, assustado, saiu correndo do hotel. Ele estava naquele hotel da Lapa, ali bem no passeio, ele saiu correndo, que ele viu de lá de cima, olha que, que coisa. Ele veio correndo, chegou ofegante, falando inglês, eu acho, inglês, eu não entendo nada. Mas ele sentia que ele estava meio querendo brigar comigo. Aí meu namorado que estava me ajudou a entender o que era. Aí eu fui, mostrei o lame para ele, ele adorou. Eu disse, não, tudo bem. Só achei que fosse outra coisa, assim, não são essas propagandas. E é isso. Eu dei bastante sorte às vezes, porque, sei lá, já aconteceu de logo na Praça Mauá, né? Eu tenho às vezes muito policiamento, né? Então tem ali um tempo entre eles fazerem aquela ronda ali bem na Rua Acre, né? Então eu chego cedo e eu estava trabalhando, né, ali na Praça Mauá, então também tinha mais atenção a esse. Foi um dos lugares mais difíceis de colar. Tinha uma rota ali que eles faziam desde cedo, a polícia, e eu tentava sentir assim qual seria o intervalo, né? Tanto que nesse dia, logo depois que eu colei, eles passaram, né? Então tem isso. Mas eu acho que tem a coisa da concentração. Eu me concentro bastante antes de fazer todo o processo da ação. E aí também queria, assim, pedir para você falar um pouquinho também sobre a sua trajetória, assim, né, na arte contemporânea, a sua relação, né, com a arte contemporânea, e como a gente está falando também de territórios, né, de onde é que você vem, né, e quais são as suas motivações e pesquisas. Eu nasci aqui no Rio. Eu nasci, inclusive, eu tô aqui na minha casa, eu moro no centro da cidade, bem na Cruz Vermelha, e eu nasci, inclusive, aqui, assim, eu consigo ver o lugar que eu nasci, daqui de casa, logo em frente. Mas eu passei a infância toda numa cidade pequena, não passei a infância aqui, passei em Maricá, que é uma cidade pequena, mas perto, mas que é bem diferente de morar aqui no Rio, né? Aí eu nasci aqui e logo depois eu fui para Maricá e passei todo o tempo lá. E desculpa, pensando assim nessa trajetória, né? A minha formação primeira é em dança contemporânea e desde esse início eu tive muito próximo da performance. E então eu tenho essa formação em dança que tem acho que tem um motivo também que no fundo tem relação com o meu trabalho de agora, que é um pouco essa relação com o corpo, e essas dificuldades que podem acontecer entre as minhas percepções e o que o meu corpo pode imprimir ou que esperariam que meu corpo imprimisse na sociedade e a minha identidade, né? Então, a minha formação é em dança e isso fica mais forte
quando eu penso em preparação física, quando eu penso em trabalhar estando ali de corpo presente. E a performance acho que sempre teve junto, porque ela me ajuda a tentar deslocar algumas ideias, alguns conceitos de corpo e dança também. Davi, eu queria voltar um pouco na resposta que você estava contando um pouco, né, do processo das suas escolhas quando você vai colar o lambe, como é que é a relação com a rua, a relação com as pessoas que passam. Primeiro eu queria falar do nome, né, que você deu até, Cool Maps, que eu acho que é um nome fenomenal. É bem genial, né, se a gente for pensar no Google Maps. Eu queria saber, e você falou um pouco que você acaba relacionando um pouco os espaços onde você está colando, são espaços onde existe uma questão de arte, né? Perto de museus ou espaços assim. Aí eu queria entender se você pensa assim nesses trajetos, quando você cola um lambe, você já pensa no trajeto para interligar com outro lambe, como é que são esses percursos assim, né? Uhum. Não é completamente linear o pensamento do percurso que eu vou fazer inicialmente, porque a performance, inclusive, ela tá numa pausa, assim, eu não sei se eu terminei ou se eu vou continuar. Eu tenho, inclusive, 2 lambes para colar, mas veio a pandemia e eu fiquei pensando que não seria interessante colar nesse momento, por alguns fatores. E eu penso... Então, não penso necessariamente, não tinha pensado antes num trajeto. Tem umas coincidências que acontecem, que por exemplo, o trajeto acabou começando num lugar que eu performei, que foi o Parque Lage, e também na mesa, né? Ele termina ali na Conceição e começa, né, no Parque Lage, e eu fui fazendo um trajeto, né? Mas eu não penso no percurso agora, depois que eu fiz esse percurso. Antes eu penso mais naquela ação, assim. É mais uma ação pontual do que vai acontecendo outras coisas do que um percurso. A questão primeira que eu pensei, e que é por onde eu comecei, foi a possibilidade de ir num ponto em que tivesse uma grande veiculação, que tivesse bastante fluxo de pessoas e que tivesse alguma coisa que pudesse ou ser um ponto turístico ou ser um ponto que fosse conhecido assim do grande público como um lugar de arte e que eu pudesse me enquadrar bem ali para que se pudesse ter um reconhecimento também de que aquela ação aconteceu ali, naquele espaço. Então, acho que tem, primeiro, uma relação de como eu me enquadro ali e depois acaba acontecendo essa questão do MAPS, né? De fazendo esse percurso, acho que também numa tentativa de ficar nesse universo mais das mídias, né? Do computador, do celular, que é algo que você meio que faz um percurso ali e que você pode fazer no Maps e tudo mais. Mas que tem a ver, eu acho, antes de tudo, com uma coisa do próprio Lamb, que é falar um pouco desses mapeamentos também que são colocados para a gente, né? Então, tem zonas dos nossos corpos que devem ser de acordo com a normatividade, né? Com essa hegemonia que tem que ser de um jeito ou tem que ser de outro, que se sente prazer num lugar e não num outro, que se mostra isso, não se mostra aquilo, e isso a partir de diferentes problemáticas que acontecem com uma relação direta a um gênero que já é também colocado de forma errada, né? De forma certeira e acoplada ao corpo e acoplada também à sexualidade. Então, a partir desses erros também, que são propositais, né? Acontecem esses mapeamentos que são muito ruins, né? Então, o cu também está dentro desse mapeamento e fazer um maps a partir desse cu
é, de certa forma, uma tentativa de desmapear minimamente alguma desses erros que a hegemonia, enfim, coloca a todo instante. Não, com certeza. Eu acho que se a gente pensar o cu, vou desviar um pouco do assunto, mas o cu Tava conversando isso outro dia. O cu me parece, se a gente for pensar os órgãos sexuais, é o que é o não binário, assim, de certa forma, né? Porque todo mundo tem, a princípio, olhando o cu. Você não vai saber o gênero dele, se ele pertence a um homem ou uma mulher. E assim, e dá prazer. É uma coisa que dá prazer e também tem sua funcionalidade, assim como uma vagina, como um pênis. Então, eu acho o cu é um símbolo assim muito interessante, que às vezes eu acho que não é tão explorado assim, talvez nas artes visuais, né? Podia ter mais espaço assim. Ou podia também ser esse símbolo mais forte. Quando você falou essa questão do mapeamento, né, me lembrou também o seu vídeo de o percurso de volta, que você realmente vai mapeando no seu corpo, assim, né? Vai criando esse trajeto no seu corpo. Como é que foi a ideia de fazer esse trajeto no corpo? Assim, já foi uma coisa posterior ou já era algo que você já estava pensando quando você ia criando os trajetos dos mapas? Como é que foi, assim? Só a coisa do cu, acho que é muito isso mesmo, né, Júlia? Tipo, é um problema que se coloca, né? Quando, na verdade, eu acho que se vê com muito problema é porque desvia muito de alguma coisa que é linear e, enfim, heterocentrada, né? E acho que é por isso que tem tanto problema com o cu, né? E o percurso de volta eu pensei enquanto eu estava fazendo, porque eu estava tentando ver como eu poderia fazer um percurso de volta, pensando que quando eu coloco o Lamb, eu quero que a ação aconteça, né? Mas isso envolve algumas coisas, né? Claro que me ver ali com várias rasuras, né? É estranho, mas é também o que não exatamente o que eu espero, mas é o que é esperado um pouco, né? E sempre começa do cu. Ou sempre é o lugar que fica o buraco maior no Lamb é o buraco do cu. Então, sempre onde está mais rasurado começa ali. Tem até no vídeo da volta também começa por ali, né? Uma coisa para tirar o cu do Lamb. E eu pensei quando estava fazendo o caminho da ida, estava pensando como eu poderia fazer o caminho da volta. E eu pensei em usar justamente essas trajetórias, né? Essa visualidade dessa trajetória do Maps, fazer nessas linhas que são essas rasuras, né? Do que tem no meu próprio corpo naquele Lamb. E numa volta, né? Então, quando eu tá indo, tem esse percurso de ida, que é em vermelho seguindo, né? E no Maps da volta, a linha vermelha ela vai desaparecendo, né? Então, é um pouco, para mim, tem esse mapeamento inicial, mas ao mesmo tempo tem um mapeamento que às vezes ele é um pouco retirado também, né? Eu vou fazendo um percurso inverso, eu vou invertendo a linha das coisas, né? Então tem uma que está indo, outra que está voltando. Tem um pin que sobe, mas tem um pin que desaparece, né? Então eu vou tentando fazer isso. A ideia é que seja de fato um pouco um percurso diferente do da ida mesmo. Eu pensei que o meu corpo ali seria a melhor forma de fazer isso, e também porque, como eu entendo o Lamb como um performer e que convida outros performers para estarem, né? É quase uma coautoria, né? Eu estou fazendo um trabalho em cima desses outros performers que foram convidados para estar lá. Então, estou fazendo junto com a obra dessas pessoas que fizeram aquilo ali.
Então, é uma outra forma de me relacionar, né? Eu vou voltar agora um pouco, que eu acho que também é interessante você contar, porque a persona, né, que está no Lamb, eu acho que você já mostrava ela em outros trabalhos, né, que me parece. Começou com a performance do Fauno, que você citou o Parque Lage e a mesa, né, foram lugares que você realizou essa performance, né? E já ali, enfim, você apresentando a performance, você cita o Fauno do Nijinsky e fala, eu entendo que existe uma relação aí, né? Então, no Fauno do Nijinsky, que é um balé assim, super revolucionário, né? Que não é um balé clássico, mas não seguia as questões clássicas e estava até lendo um negócio, um texto que fala um pouco as posições do balé do homem e da mulher são muito claras. Nesse balé não está tão claro assim. Realmente a personagem principal é sempre feminina. Nesse balé acaba sendo o Fauno, que é um personagem masculino. E foi chocante porque tem uma questão muito de sensualidade, sexualidade, de conquista e também a princípio ele simula uma masturbação, né? Só estou assim tentando contextualizar para quem talvez não conheça. Eu acho o seu Fauno também é uma figura muito sedutora, né? Só que você usa uma música assim, eu lembro da performance, é uma música assim super envolvente, os olhares, você não faz só a música, mas tá lá os olhares sensuais. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi a criação do Fauno e assim, que você, por que Nijinsky, né? Por que você se inspirou nesse balé, assim, um pouco como é que foi a criação da performance que acabou levando à criação dessas obras que a gente está conversando. Sim, tem completa relação, né, com o Fauno, e o Lamb tem muita relação com o Fauno e o Maps tem toda a relação com o Lamb, né? O Fauno do Nijinsky, eu acho que era um referencial que eu ainda gosto muito dele, assim. Claro que a gente guarda lá 109 anos, né? Acho que faz 109 anos que estreou o Fauno de Nijinsky. E lá no início, né, quando há alguns anos atrás, quando era bem mais jovem, Nijinsky ainda estava num lugar de referência principal, assim, por conta dessa confusão mesmo, né, com relação à sexualidade dele, com relação a essa figura, né. Inicialmente eu imaginava, né, que Nijinsky não imprimisse muito uma ideia de masculinidade na época, né? E talvez realmente não, mas ao mesmo tempo sim também, porque Nijinsky também cumpria uma masculinidade que se referenciava a uma ideia do que seria um polonês, né? Ele tem lá a origem polonesa, então, mas ao mesmo tempo ele ocupa esse lugar que começa a retornar, né, dessa figura, desse homem bailarino na dança ocupando papéis, né, que você falou. E então aquilo era para mim ficou sendo uma referência por muitas dúvidas que eu tinha. Você ficava em dúvida assim, mas o que será que é isso e como é que foi, né? Ele se masturba mesmo, até onde eu saiba, assim, chega a se masturbar completamente, né? Numa das apresentações é um choque aquilo. Então parece dois gestos, né? Tem um gesto ali que está quase para fora do que eu pensaria num gesto de dança, mas o gesto da dança assim mais entre aspas trivial, né? Também acaba sendo um gesto também para fora, né? Porque ele está modificando aquele jeito de fazer, né? Tanto os passos quanto essa ação que ele faz, né, de se masturbar ali em 1912. Mas, ao mesmo tempo, ele era, aí voltando lá, né, no início da nossa conversa, ele era um artista, um bailarino, a família dele era ligada a essa questão das artes, né, da dança,
e ele era um artista, ele estava sendo visto com uma certa distância, né? Quase como se existisse uma certa... essa palavra, não sei se agora eu não me lembro, permissividade? Será? Uma certa permissividade por ele ser artista. Então, está em outro lugar, né? Por mais que a vida pessoal dele tivesse ali também em atritos com a sociedade, tem esse lugar do artista, né? Então, quando eu vou fazer remontar não, fazer essa, eu me inspiro, né? Não remontei o Fauno, eu tento, como é meu primeiro solo de dança, eu procuro pensar o que poderia ter me influenciado, que poderia ser um pouco desviante, em algum sentido, mas que não exatamente me contemplaria. Então, eu começo pesquisando o Nijinsky e um pouco alguns números de cabaré, e a partir disso eu tento construir alguma coisa que fosse para mim. Mas, ao mesmo tempo, construindo alguma coisa para mim, eu não queria escapar do que é me dado, do que se dá para mim também. Então, e isso envolve alguns estereótipos, né? Então, o que seria esse estereótipo, né? Eu sou uma pessoa que sempre lida como uma gay. Então, assim, como é que eu também lido com essas impressões que tem de mim nesse solo, porque isso me afeta profundamente também. E desses referenciais eu tento construir alguma coisa minha, mas como esses referenciais também estão em cima, né, de não ignorar algumas impressões que tem de mim, eu tento lidar um pouco com alguns estereótipos. Então, quando eu levo para a relação com as pessoas, né, dessa sedução, eu também não é exatamente um deboche, varia muito de pessoa para pessoa, né? E vai ficando cada vez mais isso, à medida que o solo sai do lugar da apresentação cênica e vai para a performance, eu me demoro mais nessa ação de estar ali com as pessoas, cada vez mais não ser só uma pessoa supervista, mas também as outras pessoas acabam também estando juntas dessa relação. Não é só sobre mim, né? Só eu estando ali numa representação, mas as pessoas também me olhando e olhando como as outras pessoas se relacionam comigo. E isso fica cada vez mais forte. E a questão, às vezes, é um deboche, às vezes não. Varia um pouco, né? Do que também se espera de mim, né? E como é que você lida também com o que você espera de mim, né? E, ao mesmo tempo, que eu tento construir a minha forma de identificação, né? Que nunca vai estar fora do que a gente tem, pelo menos atualmente, né? Então, acho que é um duplo, eu acho, entre o que esperam, o que eu vejo e como eu tento construir, e isso é dessa forma meio torta mesmo, né? Porque não está dada, né? Para mim, pelo menos. Nossa, eu falei demais, não sei. Davi, eu fiquei pensando um pouco sobre a sedução, né, que você está falando, assim, essa palavra me pegou e eu fiquei pensando um pouco sobre isso e um pouco também sobre o trabalho que está sendo apresentado, porque é isso, né, também o Lambe, a fotografia do Lambe é uma foto muito sedutora, né, só que o Rio de Janeiro é uma cidade que ela performa esse conservadorismo, né, então as pessoas não se permitem ser seduzidas por essa imagem na rua, né? É quase que uma obrigação de que você tem que se sentir indignado, você não pode se permitir essa sedução em público, né? Assim, em via pública. Mas como agora esse trabalho sendo transferido para a internet, apesar de ser um território livre, né, um espaço livre, de livre circulação, qualquer pessoa tem acesso, ela é privada também, né, porque você vê no seu computador, você vê no seu celular, você pode ver no seu quarto, na sua casa sozinho, no momento de intimidade. E talvez isso mude um pouco a relação desse mesmo sujeito conservador com essa imagem, porque ali ele pode se permitir seduzir, né? Talvez essa mesma pessoa que performa esse conservadorismo
em praça pública, quando ele está ali na intimidade do seu quarto, na sua casa, no seu celular, no seu computador, ele pode se permitir ser seduzido, né? Não necessariamente sexualmente, mas se permitir seduzir, né? Se seduzir por essa imagem, né? Sim, sim. É bem novo para mim essa ideia de levar algo que não seja só um registro para a internet, né? Eu acho que eu nunca tinha feito isso, assim, especificamente para a internet, né? No Instagram eu percebo muito isso, né? Porque é isso também, né? Tem uma sexualização, né? Muito precoce às vezes, né? Pensando, sei lá, tipo, eu que desde criança tenha me colocaram nessa relação de uma sexualização muito forte e precoce, né? Então tem essa ideia assim estranha entre não é legal, mas ao mesmo tempo isso é sempre reiterado, né? E é sempre um pouco dúbio às vezes de algumas pessoas essa estranheza e ao mesmo tempo essa atração, né? Essa é uma estranheza que vem muito de uma sexualização, né? Então, no Instagram eu percebo muito isso, assim, nos DMs. Claro que eu coloco e eu lido, acho bem com isso, mas eu não tinha pensado que o trabalho agora ele é visto como não é só um registro, né? É um outro trabalho para ser um percurso online, né? Então, realmente pensando agora, com certeza deve ser. Talvez isso tenha uma relação parecida que tem com os registros, talvez, no meu Instagram. Sim, porque você trouxe o que estava num espaço público agora para um espaço privado, né? Então, assim, quando eu estou sozinho, eu posso me permitir. Quando eu estou em público, eu preciso ficar indignado, né? Performar essa indignação, esse conservadorismo. Mas quando eu estou sozinho, num espaço privado, no meu computador, que ninguém tem acesso, no meu celular, que é meu, né? Eu posso me permitir ter uma outra relação, né, com esse trabalho. Sim, sim. Nossa, total. Estou até pensando aqui nessas pessoas mesmo, né, que performam uma coisa, mas na privacidade delas, né, a coisa da hipocrisia, né, é muito forte, né, e, com certeza. Ai, ai. É que isso que a Ju está falando tem a ver com o anonimato, né? O anonimato da rede que faz as pessoas, enfim, se deixarem seduzir ou ficarem mais agressivas, né? Fazerem comentários mais agressivos, que na rua você não vê tanto, né? Uhum. Quer dizer, na rua existe um grande anonimato, porque a massa faz parte da rua, mas ao mesmo tempo talvez tenham certos códigos que obrigam as pessoas a isso, a ficar indignadas, né? O código que obriga a pessoa a raspar primeiro o seu cu e, sei lá, não a cadeira, não sei. A cadeira coisa. fica. Tô até usando ela aqui. Não dá pra ver, tô sentado na cadeira. Mas a cadeira fica, o Museu da Manhã fica tudo. Só tira mesmo o corpo, né? Exatamente, eu acho que é um pouco isso que você estava, assim, em vários momentos do seu discurso você fala, né? É um corpo. Você falou, como é que vem o meu corpo, né? Como é que o meu corpo é aceito, qual é a minha identidade, qual é a identidade que eu crio também, a partir das minhas vivências, e a partir do que eu quero expressar para o mundo. E, assim, o porquê isso quer ser apagado, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser debatida e discutida, assim, não só, obviamente, no nível da arte, mas, assim, politicamente, né? Por que apagar certos corpos e outros não, né? Quem tem direito, então, e quem escolhe esse apagamento, né? Quem é o detentor dessa verdade, então, assim. E você colocar na rua, seja no momento que você está fazendo o clique ou no momento que você está deixando o lambe, que apesar de ser efêmero, de ser rasgado, está lá o registro mais fortemente, é importante também como uma posição meio de reafirmação do meu
do seu corpo, né? Do meu corpo, Uhum. que não está assim tão definido, naquele espaço, né? Eu acho isso é uma grande potência do trabalho também, né? Sim, e essa coisa das identidades, né? Porque também como é que eu fico pensando nisso, assim, ao mesmo tempo que eu coloco, né, alguns estereótipos do que seria, né, sei lá, tipo, tem também a jock, que é algo muito entendido no imaginário de uma gay usar, e porque é isso, né? A, Infelizmente, né, talvez agora um pouco menos, mas quando criança, né, tem essa associação muito forte, né, entre uma ideia de sexualidade colada a uma ideia de gênero que não dá para se colar e colada a esses mapeamentos também no corpo que também não daria para se colar, né? Então, pensando o como eu me organizo, às vezes de maneira crítica, né? Pensando numa identidade que não seja binária, mas ao mesmo tempo eu não estou ali com a minha identidade, mas eu estou ali com estereótipos que são designados para mim, e nisso aparece um corpo, eu acho, que é um corpo que não deveria estar ali daquela forma, né? Ou que não deveria estar ali, né? Porque é sempre essa tentativa de deixar uma falta na gente, né? Então, acho que é interessante também ter aquele espaço, né? Porque é sempre essa sensação de alguma coisa que está faltando, né? Nunca de alguma coisa que está preenchida, né? Sempre falta alguma coisa, porque eu acho que é um caminho que não é entre uma ideia de masculino e uma ideia de feminino, né? Acho que não é isso, né? São dimensões dentro dessas várias coisas, né? Então, acho que é uma dimensão para além de uma coisa binária, e nem que a coisa binária seja uma linha só, né? Então, são muitas dimensões que, que tentam tirar, né, de tudo, assim. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido de falar também, quando falou do Nijinsky, tem também a ver com a questão dos mapeamentos, né? O Paul Preciado tem uma ilustração no livro dele muito interessante, que é o quanto Nijinsky, quando vai, né, fazer lá o solo, tem o momento final, que seria esse gozo, essa masturbação, ele está sobre a pedra, né? Então é também como se mapeiam essas relações de sexo também, né? O falo sobre, né? Uma outra pessoa, né? Então, Spanish que como se arquiteta, né? Essas posições, né? Então, tirar a tentativa também é muito de tirar essa presença, né? Desse gozo a partir do, do, do pênis e essa outra forma, né? De masturbação, né? Acho que tem a ver com isso também. E que eu encontro também no final da performance e depois no Lamb, né? Ju, você tem mais alguma pergunta? Não, acho que não. É só dizer assim que realmente é impressionante. Assim, eu fico impressionada assim, assim, acho que a palavra seria coragem, né? Porque tem não só essa questão, né, de você estar em público fazendo uma ação em que você está sofrendo um certo risco, né, de alguma maneira, mas até mesmo assim de ficar esse registro da violência, né? Porque quando esse lambe ele é rasurado e apagado, a sua imagem é apagada dali, né? Você está vendo ali ipsis litteris, né? O reflexo dessa violência, né? Sobre o seu próprio corpo. Então, eu também acho que precisa também ter coragem para assumir isso, né? Para
saber que aquilo vai gerar alguma reação e encarar essa reação, né? Ir lá encarar esse resultado final, né? Eu fico pensando muito assim numa dimensão psicológica mesmo, né? De elaboração psicológica, né? Sobre todos esses processos, assim, né? E a coragem de encarar essa realidade, né? Horrível, enfim, terrível, né? Que determinados grupos na sociedade vivem, né? É uma representação assim, literal, né? Dessa impressão de violência, né? Sobre o seu próprio corpo, né? Que está ali representado numa representação, mas não deixa de ser um corpo, né? O seu corpo. Sim, que acho que tem também a coisa das interpelações que se sofre na rua, né? Tem uma identidade que eu construo comigo, mas ela se conclui com as outras pessoas, né? E isso às vezes é um grande atrito, né? E eu acho que o Lamb acaba, sei lá, trazendo de maneira bem crua essa relação, né? Que se eu estou performando algo que a princípio eu não deveria performar, há sempre interpelações acontecendo, né? O tempo todo, né? E dependendo, né, de onde se mora e de como que é essa performatividade, como ela acontece, né? Os riscos são cada vez maiores, né? Eu não eu sofro muito menos isso que algumas pessoas, né, que acabam sendo mais hipervisibilizadas, né? Mas esse risco, né, tá sempre ali de acordo com que você se identifica, né? Isso não deveria ser assim, né? Não deveria. Tem também essa coisa, né, do público, do privado, né, que às vezes essa performatividade ela é aceita num campo privado, né? Portanto que assim, como eu falo assim, a cidade performa um conservadorismo, muitas vezes esses corpos estão à disposição do entretenimento e do prazer dessa mesma sociedade dita conservadora, só que em ambientes privados, né? Então, isso é aceito, né? Agora, quando você coloca isso em espaço público, né, aí você desestabiliza totalmente, né, o funcionamento da cidade, assim, né? A cidade para, porque tem algo ali que está fora da ordem, né? Sim, sim. Essa ordem sempre aí, né? Ai, ai. Enfim, é um pouco isso que a Ju concluiu, né? Que a gente está falando aqui sobre ordens e desordens, né? Percursos de idas e voltas. Sim, sim. Que no fundo você está aí desordenando a rua com as suas interferências, expondo o corpo e qual é a ordem que tem que ser seguida, né? Assim, também pensar isso em dois polos é meio que a gente se contradizer, né? Que a gente está falando, na verdade, que as coisas não são tão assim polarizadas, né? Existe todo um meio de caminho que é importante ser visto e revisto e analisado. Eu acho que é por isso que é importante esse tipo de trabalho que você faz, né? Que faz a gente repensar, acho que várias camadas em diferentes espaços, como a gente falou também. O público, porque a gente pensa muito, sei lá, branco e azul, né? É o público e o privado, então. Também, assim, essas coisas se misturam, se confundem, né? E acho que a partir do momento que a gente também começa a entender, né? Que certos comportamentos estão permeados aí, né? Podem ser públicos, quanto privados, é interessante para a gente pensar um pouco também. Pensar um pouco como a sociedade aceita, né? Certas coisas e não aceita outras, e os porquês. O que é bem complicado. Sim. Mas, Davi, queria te agradecer, então, pela sua exposição e por topar conversar com a gente, e por topar entrar nesse projeto, né, do Imersões com a gente. Eu quero agradecer novamente também.
Eu adorei estar esses dias com vocês, as nossas reuniões. Vocês foram muito incríveis. Eu só tenho a agradecer de verdade. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigada pela sua contribuição. E obrigado você que está assistindo a entrevista. Sim, também, até esqueci. E até a próxima. Até a próxima. Até.